Boa tarde a todas, a todos. Esse domingo a liturgia nos propõe o trecho do Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 27 a 30, onde Jesus se apresenta como o bom pastor que dá a vida eterna às suas ovelhas. Então, escutamos o comentário do Frei Alberto Maggi. Toda vez que Jesus, o Filho de Deus, se encontra no Templo de Jerusalém, o lugar mais sagrado da terra, o lugar mais santo em Jerusalém, o lugar onde se acreditava que o próprio Deus estivesse presente, pois bem, cada vez que Jesus está no templo, é sempre uma presença que gera conflito. Na passagem que vamos ver, é a última vez que Jesus está no templo, no santuário de Jerusalém, e desta vez até mesmo tentarão apedrejá-lo. Vamos ver o que aconteceu. É preciso inserir esses poucos versículos da liturgia de hoje no contexto mais amplo em que o evangelista os coloca. Trata-se de uma das festas mais importantes de Israel, a festa da dedicação, isto é, a reconsagração do templo, realizada por Judas Macabeu em 165 a.C. Para a ocasião, acendia-se um enorme candelabro e por isso era chamada a Festa das Luzes. É evidente que não podia não ter conflito entre essa Festa das Luzes e Jesus, que tinha acabado de se apresentar como Eu sou a luz do mundo. De fato, quando Jesus entra no templo, ele é imediatamente rodeado pelas autoridades que lhe perguntam: até quando nos irás deixar em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditam em mim. Porém, a tradução literal da pergunta das autoridades foi: até quando tu nos tires a vida? A missão de Jesus, que é devolver vida ao povo, na prática significa tirá-la às autoridades que dominam esse mesmo povo. Pois bem, desta vez, Jesus dirige a essas autoridades religiosas, representantes de Deus, palavras muito duras. Diz Jesus: vocês não querem acreditar porque vocês não são minhas ovelhas. Jesus tinha se apresentado como o verdadeiro pastor enviado por Deus para reunir o povo, o rebanho. No entanto, Jesus diz que há alguns que não fazem parte desse seu rebanho. Exatamente. Às autoridades religiosas, aos líderes espirituais, aqueles que acreditavam por direito divino de serem os mais próximos de Deus, Jesus lhes diz que eles próprios são excluídos. E aqui se inserem os versículos que a liturgia de hoje nos apresenta. Jesus diz: as minhas ovelhas. Portanto, Jesus mais uma vez enfatiza que as ovelhas são dele. Ele é o verdadeiro pastor, porque pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. A voz de Jesus, que é a voz de Deus, é a resposta de Deus à necessidade de plenitude de Deus que cada pessoa carrega dentro de si. E o que caracteriza a voz de Jesus é que a mensagem de amor não é imposta, mas é oferecida, simplesmente proposta. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço. É importante nesse trecho o uso do verbo conhecer. Ele indica biblicamente um conhecimento muito íntimo e profundo. E elas me seguem. Elas o seguem porque encontram em Jesus a resposta para o seu próprio ideal de vida, realidade que, no entanto, não encontram nos líderes, porque Jesus já lhes tinha falado: pelo menos acreditem nas obras que eu faço. Mas os chefes religiosos não podem acreditar nessas obras, porque as obras de Jesus são todas orientadas para devolver vida ao povo. Eles, pelo contrário, tentam sufocar essa vida. E Jesus continua: e eu dou-lhes a vida eterna. É um tema caro ao evangelista. A vida eterna não é um merecimento, mas é um dom de Deus. Chama-se vida eterna não tanto pela duração indefinida, mas pela qualidade, que é indestrutível. E eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Isto é, ninguém vai arrancá-la de minha mão.
Aqui Jesus dá um aviso muito severo, muito claro às autoridades religiosas. Não tentem arrebatar estas ovelhas de sua mão. Ele será o pastor que vai dar a vida por suas ovelhas. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. Esse é um versículo um pouco difícil e complexo. De fato, há 5 variantes, porque o problema é entender o que é maior, o pai ou o rebanho. O sentido, o significado basicamente não muda. Nós propomos a versão no qual o que é maior e o mais importante é o rebanho que o pai deu ao filho. Portanto, o pai que deu esse povo a Jesus é o maior dom, o maior presente que podia lhe dar. E se antes Jesus tinha falado de minha mão, quer dizer que ninguém vai arrancá-las de minha mão, agora chega a dizer, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Portanto, não se pode distinguir entre Jesus e Deus, como faziam as autoridades religiosas. Deus e Jesus são a mesma coisa. O rebanho está na mão de Jesus, que é mão do Pai. E ninguém nunca mais tente roubar esse rebanho como haviam feito as autoridades. Eis aqui a frase que será fatal, a blasfêmia. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Imediatamente depois dessa afirmação, dispara a ação de pegar pedras outra vez para apedrejar Jesus. Somos um. Um, na simbologia bíblica, é um número que indica a divindade, ou seja, Jesus está dizendo que Ele é Deus, como o Pai é Deus. Eu e o Pai somos um. Essa é uma blasfêmia intolerável pelos judeus. O evangelista que afirma com mais clareza o que já havia escrito no início do seu evangelho, no prólogo, quando ele disse que ninguém jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único que está junto do Pai. Jesus não é um mensageiro de Deus. Jesus não é um profeta de Deus. Jesus é a manifestação visível e terrena daquilo que Deus é. E é por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Pois bem, depois disso acontece o fim do mundo. O evangelista escreverá que as autoridades e os líderes pegaram pedras para apedrejar Jesus, esclarecendo a razão. Não queremos te apedrejar por causa de boas obras, e sim por causa de uma blasfêmia. Tu és apenas um homem e te fazes passar por Deus. O que era o plano de Deus Pai para a humanidade, isto é, que toda criatura se tornasse seu filho e tivesse sua própria vida divina, isso para as autoridades religiosas que deviam fazer conhecer esse projeto ao povo era na realidade uma blasfêmia punível com a morte. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.